Olá, amores! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre como curar traumas e vamos falar isso de uma maneira leve. Se você está chegando nesse canal, se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Camila Chamon, sou mentora de bem-estar e aqui você vai entender como sair da dependência e ir para a autonomia emocional, como sair do trauma e ir para a autorregulação. Então já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo e vamos lá. Bom, então nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre como curar um trauma sexual de uma maneira leve, né? Sem que aquilo fique muito pesado, assim. Primeiro eu quero te dar um breve contexto aqui, né? Atualmente eu faço uma formação em experiência somática, que é uma abordagem da neurociência, onde a gente lida com traumas, né? Então a gente aprende aí a liberar esses traumas por meio principalmente das nossas sensações corporais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria te trazer aqui é a gente entender que trauma sexual não significa apenas o abuso sexual em si, né? Mas, por exemplo, você transar sem querer ter transado, isso pode ter sido traumático. Se ali no meio da transa você não quis mais, você queria parar e você não conseguiu dizer esse não, isso também pode ser traumático, né? Às vezes a nossa mente tá num lugar e o nosso corpo tá em outro lugar. Então, muitas vezes o nosso corpo não quer, mas aqui na mente a gente tá super afim, né? Aí você transa, se sente mal depois por ter feito aquilo. Isso também pode ser interpretado como um trauma sexual, porque é como se você não tivesse escutado o seu corpo. E na visão da experiência somática, né, a gente conseguir, de fato, estar presente no nosso corpo, nesses momentos de dar um sim ou um não, de entender o que é um toque consentido ou não consentido, o que é um toque respeitoso ou não, tudo isso é muito importante que a gente esteja presente no nosso corpo, certo? Essa formação que eu faço da experiência somática, né, nesse momento eu tô agora no último ano de formação, e no último módulo que a gente aprendeu especificamente sobre os traumas sexuais. E eu achei muito interessante a abordagem da minha professora, né, os meus professores Jonas e Lael, que eles trouxeram isso de uma maneira leve. Então, ao invés da gente olhar para o trauma em si, o que doeu ali no trauma, a gente vai olhar, na verdade, para as qualidades que eu quero manifestar na minha vida. A partir do momento que a gente olha para esses elementos de cura, a gente consegue ir curando esse trauma sexual baseado naquilo que eu quero manifestar de qualidade na minha vida. Então, eu vou ler aqui para vocês a relação, né, que eu achei muito precioso e eu acho que isso, assim, tem que ser compartilhado de tão precioso que é. Quais são esses elementos de cura de um trauma sexual? Esse texto foi escrito pela minha professora, né, pela Lael Catherine Kim, juntamente com a colaboração de uma outra professora, que se chama Sage Reis. Não sei se assim é a pronúncia, porque são americanas, né? Mas eu espero que seja. Então vamos lá, quais são esses elementos de cura no trauma sexual? O primeiro deles, a capacidade de consentimento e escolha com presença no corpo, referenciando o próprio corpo, né? Então essa capacidade, do que é o consentimento? Eu consentir, eu dizer para o outro que sim, eu quero, tudo bem. E essa capacidade de escolha, eu não tô transando, eu não tô permitindo esse toque, não é simplesmente porque o outro quer e eu estou aqui submissa ao desejo do outro. Não, eu tenho capacidade de escolher se sim ou se não. Só que isso tem que ser referenciado o quê? No corpo. Eu tenho que estar presente no corpo. Por que eu tô dizendo isso, gente? É muito comum, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas isso já aconteceu comigo várias vezes. De transar com alguém e depois ficar me sentindo mal por ter transado. Ai, não foi legal, não queria ter, né, não queria ter transado, eu acabei, né, indo mais pelo calor ali da emoção do que realmente porque eu estava pronta ou preparada para aquilo. Então é importante que a gente desenvolva essa percepção de escolha, de consentimento com base no próprio corpo, sentindo de fato o que o corpo quer, né? Vou dar um exemplo, né, se a pessoa te toca e você faz isso, olha a resposta do seu corpo para aquele toque, né? Então, de repente, a pessoa tá te tocando e você tá assim. Ou você sente que vem vindo uma ansiedade, um medo, uma respiração mais ofegante. Ofegante no sentido da ansiedade, assim, né? Você começa a se fechar, o ombro fecha. Eu quero que você comece a prestar atenção no corpo mesmo, porque o corpo vai te dando sinais, né? A perna tá fechada ali que não passa nenhuma agulha.
Será que de fato o teu corpo tá querendo aquilo? Então, realmente, a gente presenciar no corpo, assim, sentir, escuta teu coração, assim, né? Percebe como que tá aqui. Tem alguma dorzinha aqui no peito? Tá doendo, né? Ou não, realmente você sente que você tá aberta para aquilo, que você tá pronta, né? Que o corpo de fato está manifestando aquilo dali. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a restauração da capacidade de confiar, junto com a discriminação de perceber quando o outro não está confiável. Então, é o ponto da confiança, né? A gente restaurar essa nossa capacidade de conseguir confiar no outro, porque às vezes a gente já passou por tantas relações abusivas na nossa vida que é muito difícil a gente confiar numa outra pessoa. Então, a gente conseguir restaurar essa capacidade de confiar, mas não só isso, essa capacidade tem que estar associada a eu conseguir discriminar quando o outro não é confiável. Então, realmente, eu ter essa capacidade, né? Essa habilidade de entender, não, essa pessoa aqui não é confiável, ou essa pessoa é uma pessoa de confiança. O terceiro ponto, a capacidade de distinguir entre um toque consensual e respeitoso e um toque não consensual. Então, né, se você está sendo tocada, você consentiu para que aquele toque acontecesse, é um toque respeitoso? Como você se sente com aquele toque? Porque a gente sente, né? Se alguém te toca de alguma maneira, você percebe se, ai, aquilo foi bom, aquilo foi agradável. Nossa, já estava mais que na hora dessa pessoa me tocar. Ou é algo que, né, teve aquela coisinha assim, tipo, nossa, isso foi meio estranho, isso foi meio esquisito, assim. Sabe aquela pessoa que não tem a menor intimidade contigo e, sei lá, toca aqui na tua perna, né? Ou vem, toca no seu ombro, chega muito perto de você e você, nossa, isso não foi legal, assim. Então, essa capacidade de a gente conseguir diferenciar entre esse toque que é consentido e o toque que não é consentido. Qual toque que é respeitoso e qual que não é. A outra, a nossa capacidade de reparar quando um se sente seguro ou inseguro e de pedir aquilo que se precisa para sentir-se seguro. Então, é conseguir perceber se você está se sentindo segura, né? Vamos dizer assim, né? Você tá com uma pessoa e ele, naqueles momentos pré-liminares ali, de conseguir realmente perceber, eu me sinto segura com essa pessoa ou não? Ou eu tô sentindo medo aqui? O outro, ele está se sentindo seguro ou ele tá com medo? Se você percebe que você não está se sentindo segura, o que precisaria acontecer para que você se sentisse segura? E ter a capacidade de comunicar isso para o outro. Olha, para que eu possa me sentir segura, enfim, tal coisa precisa acontecer. Por exemplo, a gente precisa ir mais devagar. A gente precisa começar bem devagarzinho para que eu consiga ir me sentindo e me percebendo, para que eu possa estar segura aqui. Então, é essa nossa, né, habilidade, essa nossa capacidade de informar o outro o que eu preciso para que eu me sinta segura aqui. Outra, a nossa capacidade de se afirmar e se aceitar no seu gênero e orientação sexual. Então, isso é muito importante, né? A gente entende que faz parte dos traumas sexuais também você não ser respeitado na sua orientação sexual, no seu gênero. Então, é muito importante que a gente também tenha essa capacidade da gente se aceitar, né? Se respeitar, independentemente de qual seja a nossa escolha, né? De orientação sexual ou de gênero. E aqui tem um ponto muito, muito importante aqui, né? Na visão da experiência somática, nós não enxergamos a orientação sexual como isso é certo, isso é errado, deve ser dessa forma, deve ser dessa outra forma. A pessoa precisa se curar disso. Absolutamente. Não existe isso, assim, né? A nossa visão é simplesmente você olhar para a tua orientação sexual, para o teu gênero, e você se aceitar nesse lugar, você conseguir se respeitar nesse lugar. É importante que essa capacidade venha à tona, né? Bom, então essas daqui são algumas, né, dessas capacidades, desses elementos de cura que a gente vai procurar trabalhar nas nossas vidas, né, na cura aí dos traumas sexuais. A gente vai finalizando esse vídeo por aqui e a gente vai gravar uma parte 2, onde a gente vai trazer o restante desses elementos. Até lá!